Olá, meu nome é Jean Marcos de Souza da Silva, tenho 18 anos, sou de Rondônia, uma cidade do interior de Urupá, Rondônia. Eu conheci o Estratégia por meio de pesquisas, informações, pesquisando na internet. Estava buscando um cursinho para estudar e aí eu acabei encontrando o EV. Até hoje, uma das minhas maiores dificuldades está relacionada a matérias que envolvem cálculo e a questão da organização. Mas depois que eu encontrei o EV, tinha uns aplicativos que ajudavam no estudo, tinha algumas lives que mostravam formas de organização, então isso acabou ajudando nesse problema. Lives também dando dicas de conteúdos de matemática, formas de aprender cálculo mais simplificado, então isso acabou ajudando com o EV. A questão dos materiais que eu mais utilizei, tudo dependia do tempo. Se eu tinha muito tempo, eu assistia as videoaulas, lia o PDF. Agora, se eu tinha um tempo mais curto para estudar, eu só lia os PDFs e utilizava o banco de questões. Eu estudei em Instituto Federal. Não vou dizer que ele não tenha auxiliado, só que as matérias do Instituto Federal, algumas delas, não contemplavam o que caía nos editais dos vestibulares. Então acabou que a defasagem que o IF não supria, o Estratégia conseguiu suprir. A minha rotina funcionava da seguinte forma. Eu acordava às 8 horas, ia para o IF, chegava em casa 1 hora, aí eu ia para o estágio de 1 hora até as 4, e depois eu chegava em casa e ia revisar, fazer algumas atividades do IF, e depois eu ia estudar até as 11, 11h30 mais ou menos, estudava pelo Estratégia. Quando eu não tinha que ir pro estágio, meu estágio só durou 2 anos, eu estudava a tarde todinha, estudava da hora que chegava em casa, umas 6 horas, da hora que chegava em casa de 1 hora até as 11 horas da noite, com pausas de 1 hora para jantar e para descansar um pouco. Meu cronograma de estudo, eu fiz um cronograma de estudo muito completo para possibilitar que eu conseguisse estudar, mas também me divertir e descansar um pouco. Então, geralmente eu assistia os filmes que os professores do Estratégia mesmo indicavam nos PDFs, que aí era uma forma de relaxar e continuar aprendendo. Às vezes eu lia um livro também, às vezes assistia um filme, uma série que a própria plataforma indicava, então essa era a minha forma de relaxar. Ou mesmo eu ia sair para caminhar na rua, ver alguma coisa diferente, fazer alguma atividade ao ar livre. Com toda certeza, os meus pais sempre me apoiaram na questão de estudo, até porque eles não tiveram a oportunidade de estudar, né? Eles não concluíram nem o primeiro ano do ensino fundamental, então eles sempre me apoiaram nessa questão de estudos, disponibilizavam tempo, ajudavam no que estava dentro das possibilidades deles, então eles sempre me apoiaram de forma significativa. Minha maior inspiração, basicamente, é uma das minhas professoras que me acompanha, o nome dela é Maria Tereza, uma professora que me deu aula no primeiro ano do Instituto Federal. Ela é uma das minhas maiores inspirações, porque por meio do conhecimento dela, ela consegue ajudar e transformar a vida dos seus alunos que, por ser uma cidade do interior, as pessoas pensam que não é possível entrar em uma universidade pública de qualidade, mas ela desmistifica essa visão e mostra que sim, é possível. Então, uma das minhas maiores inspirações é ela. Sem o material do EV, eu não teria tido esse amplo conhecimento, essa visão de mundo específica para os vestibulares que ele me proporcionou, porque o Instituto Federal passava os conteúdos, mas não dava um enfoque como Estratégia dá para a questão dos vestibulares, dicas, lives, revisões, simulados. Isso daí não tinha no IF, então é visível que essa aprovação sim foi por conta dos materiais, simulados, aulas, dicas, tudo do Estratégia Vestibular. Eu apontei a professora Alessandra como minha favorita. Pela didática das aulas dela, tinham dicas importantíssimas, ela é uma aula descontraída, não era uma aula muito cansativa. E eu sempre gostei muito de história, então foi a união perfeita. Só que eu devo dizer que eu fazia uma integração entre a professora Alessandra e o professor Marco Túlio, porque ambos são pessoas extraordinárias. Mas eu escolhi a Alessandra, eu me identifiquei mais com a Alessandra por conta de ser uma aula mais extrovertida, mais animada, mais engraçada, repleta de dicas. Sabe quando você sente que aquele professor realmente está falando com você? Então eu me identifiquei mais com ela por conta disso. De sentir que ela realmente estava falando comigo, que eu realmente estava fazendo sentido na minha cabeça, eu estava conseguindo entender e aplicar aquelas dicas do meu dia a dia, nas questões, nos simulados, nas provas e nos vestibulares. O meu desempenho no Enem foi essencial, foi muito bom. Tanto é que eu fui aprovado na Universidade Federal do Pará e na Universidade Federal do Mato Grosso com as notas do Enem. Então, o desempenho foi excepcional. Cada ano que se passava, o desempenho aumentou mais, porque eu fui estudando mais os conteúdos do Estratégia, fui pegando mais dicas, fui implementando essas dicas muito mais nos dias das provas, e aí só foi se somando, e eu acredito que sim, os desempenhos com o decurso do tempo foram maravilhosos.
Assim que eu cheguei na sala e recebi a prova, eu pensei nas lives anteriores que os professores tinham dado dicas pra gente se acalmar, ter calma, ficar tranquilo. E eu sempre fui pra prova em mente de que aquilo só era uma prova, de que tinha outra oportunidade. Mesmo que aquilo pudesse não dar certo, tinha outra oportunidade. E aí eu sempre tentei me manter o mais calmo possível. E uma dica que eu sempre levo é que, tipo, os professores sempre falavam, leia primeiro o comando da questão e depois sim o texto. Isso tira a ansiedade, porque se você for ler o texto, você vai falar, meu Deus, o que ele quer dizer com isso? E aí, a partir do momento que você lê o comando da questão para depois ler o texto, você já vai ter um pensamento formado e já vai saber o que ele exatamente quer e vai ser mais fácil, porque todos nós sabemos que as questões do Enem têm textos imensos. Então vai ser uma das dicas mais valiosas que a estratégia passou junto com a sua equipe de professores. E sim, eu consegui me manter mais calmo, mais tranquilo. Claro que não sem ansiedade, isso daí é comum de todo ser humano, mas consegui controlar essa situação. Relacionado à minha dica para as pessoas que estão iniciando os estudos e que estão buscando a aprovação na universidade, a minha dica essencial é que, tipo, monte um cronograma de estudos, monte um cronograma de estudo que contemple horas para você descansar, hora para você estudar, hora para você fazer redação, monte um cronograma de estudo completo, que abarque tudo. Hora de você dormir, hora de você comer, hora de você descansar, tudinho. E a partir daí, comece a implementar esse cronograma. O cronograma, ele vai demorar um pouco para você conseguir seguir ele. Até porque estudos indicam que a mente humana leva de um mês a dois para conseguir seguir uma tarefa completa sem falhas. Depois que você criar o cronograma de estudo, comece a estudar e faça muitas questões. Utilize. Todos os assinantes da estratégia têm acesso ao banco de questões. Utilize o banco de questões o máximo que você puder. Quanto mais questões você fizer, mais você vai segmentar o conteúdo e mais conhecimento você vai ter. No dia da prova você não vai ter surpresa. Porque a partir do momento que você faz várias questões, você vai aprender a lidar com diferentes tipos de surpresas que podem surgir no dia da prova. E a partir daí, meu filho, você vai ter o domínio. Não só da banca do Enem, como sim a banca de outros vestibulares também. E outra questão importante, faz resumo, tente estudar, faça revisões periódicas, comece revisando o conteúdo de 7 dias com questões, depois faça a revisão de 15 dias com questões e assim sucessivamente até o dia da prova. Faça simulados, veja onde você errou, veja o que você tem que melhorar, faça planilhas para você controlar isso e também foque na redação. Marque os erros, mande para correção, faça no mínimo 2 redações por semana. E quando você faz a redação que for corrigida pela equipe do Estratégia, pegue a redação, revise, olhe os erros que você tem, veja o que você precisa melhorar, faça, mande de novo. E assim, essa é uma das minhas dicas. E a última é que tenha foco, não desista, a caminhada é difícil, mas no final vale a pena.